Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. O primeiro livro da Bíblia, é o mais fácil de achar. Capítulo 1, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra, Senhor. Aplica com poder, aplica esta palavra com revelação, Senhor, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós falamos na primeira ministração dessa série, nós falamos que os nossos pensamentos são tão poderosos, que os nossos pensamentos têm a capacidade de começar a determinar a nossa jornada, a nossa vida. Nós falamos que uma pessoa que começa a pensar assim: eu sou um fracassado, eu não dou certo para nada, a vida desta pessoa começa a andar nesse sentido, por causa do poder da influência dos pensamentos dela sobre a própria vida da pessoa. Amém? Falamos na segunda ministração que os pensamentos, eles vêm de diversos lugares. Pode vir através de uma família problemática. A pessoa que vive dentro de um lar problemático tende a desenvolver pensamentos tóxicos, pensamentos destruidores. Pessoas que ouvem muito palavras tipo: você não presta, você nasceu só para me dar trabalho. Essa pessoa pode desenvolver pensamentos, uma mentalidade também destruidora, que vai prejudicar a vida dela, que vai sabotar a vida dela. E hoje, nessa terceira ministração, o tema é a fonte. Diga, a fonte. Amém? A fonte. E aí eu preciso lhe falar algo importante. Os nossos pensamentos, eles vêm de diversas fontes. De diversas fontes. Mas ainda não é a fonte verdadeira. Talvez os pensamentos que a gente está desenvolvendo venha de uma fonte, de uma pessoa que tem nos influenciado a algo errado. Então a fonte é alguém que nos leva a algo errado. Talvez a fonte dos nossos pensamentos é o que a gente está assistindo, é o que a gente está lendo, ouvindo, aprendendo. Tudo isso são fontes, mas não é ainda a fonte verdadeira. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira fonte, de onde nós devemos tirar os nossos pensamentos. Amém? Qual é a fonte? Eu li aqui para vocês Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde o texto diz que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Quando Deus está criando a terra, quando Deus está criando o universo, quando Deus está criando os animais, os peixes, todo ser vivo da terra, Deus sempre libera uma palavra. Deus diz: haja. E aparecia de acordo com a palavra que Deus dava. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus fala para Ele mesmo, para Ele como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus diz assim: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança.
Então o próprio Deus agora vai criar o homem com as suas mãos, vai formar o homem do pó da terra. Mas ali ainda não é o homem em si. O homem se torna vivo quando o próprio Deus sopra o fôlego de vida dentro do homem. Amém? E aí a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente no momento que Deus sopra o fôlego dentro dele. Então Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Duas palavras aqui que eu quero destacar: é a palavra imagem e a palavra semelhança. Diga comigo: imagem e semelhança. Imagem fala de algo interior. Deus colocou a imagem dele em nós. A imagem fala do caráter. A imagem fala da integridade. A imagem fala de tudo que está dentro de nós. A imagem de Deus. A essência de Deus dentro de nós. Mas também a palavra semelhança aparece aqui. A palavra semelhança é a mesma palavra para forma, para padrão. Ou seja, Deus nos fez de uma forma. Deus nos fez de um molde. E qual foi o molde que Deus usou para fazer o ser humano? Ele mesmo, o próprio Deus. Deus foi o próprio molde que Ele usou para nos fazer. Então olha que interessante. Imagem fala das características que Deus colocou dentro de nós. Você tem a imagem de Deus dentro de você. Amém? Você tem o amor dentro de você. Você tem alegria. Você tem um caráter. Você tem os pensamentos. Isso tudo é a imagem de Deus dentro de nós. Mas precisávamos de um corpo. Aí Deus tinha que ter uma forma, um molde de onde Ele faria este corpo, este ser. E quem foi o molde? O próprio Deus. Então Ele olha para Ele mesmo e Ele diz: eu tenho boca, eu tenho olhos, eu tenho uma cabeça, eu tenho os braços, minhas mãos, eu tenho os pés. Deus tem um corpo espiritual. Amém? Deus fala, Deus ouve, Deus vê. Seus cabelos são como alvos como a neve. A Bíblia diz que os céus é a habitação de Deus, e a terra, o estrado dos seus pés. Então, Deus usa Ele como molde para nós. Então Ele nos faz com mãos, com boca, com olhos, com um corpo. Só que um corpo físico. Mas o molde é o próprio Deus. Então olha que interessante. Imagem e semelhança. Dentro e fora, eu e você parecemos com Deus. Dentro e fora. Não é só dentro de mim que eu pareço com Deus. Não é só dentro de mim que eu carrego a imagem de Deus. Deus falou assim: eu vou colocar também fora a minha semelhança em vocês. Amém? Então olha aqui, isso aqui é importante você entender. Desse princípio, desse entendimento, eu vou chegar até o propósito que eu quero falar hoje, que é a mudança de mentalidade. Amém? Que é ter uma mentalidade transformada. Então, quando Deus coloca em nós a imagem e a semelhança dele, Ele faz isso com um propósito. Deus não faz isso aleatoriamente. Deus não faz isso por acaso. Deus não faz isso assim só para fazer. Ele faz com um propósito. Amém? Olha, isso aqui é importante. Todo fabricante que cria algo, cria para um propósito. O celular, o fabricante do celular não fez isso aqui para ser um brinquedo para a gente. Não fez para ser um espelho para a gente se olhar. O fabricante
ao fazer este celular, ele colocou nele o propósito dele. Amém? Então esse celular carrega de fábrica o propósito dele. Esse celular carrega de fábrica o desígnio dele, as características dele, o que ele pode fazer, está dentro dele. Amém? Então aqui ele pode ligar, ele pode acessar os aplicativos, eu posso ter vários tipos de aplicativos aqui. Já estava programado na essência do aparelho. Não é eu que vou agora dizer assim, esse celular aqui vai ser um objeto decorativo que eu vou colocar lá na minha casa. Não sou eu que comprei ele que vou dizer. Já carrega nele o seu propósito. Amém? Porque o fabricante dele colocou nele o seu propósito. O fabricante foi que disse para que ele serve. Não sou eu que digo. O fabricante é que diz a capacidade dele, quanto de memória, quanto disso, quanto daquilo, esse celular pode me entregar. O fabricante que diz isso. Por isso que tem o manual do fabricante. E você já percebeu que a maioria de nós, quando compra algo, não quer ler o manual? Quem é que lê manual aqui? A maioria não lê. Você compra o celular, você acha que você já sabe usar tudo que esse celular tem. Sim ou não? Você pensa que sabe, você não sabe. Existem coisas no nosso celular que a gente nem sabe que existe. Funções nele que você nem sabe que tem. Por quê? Porque você não leu o manual do fabricante. Você não leu. Aí você usa ele só com as coisinhas simples, mas ele pode te render muito mais. Quando o fabricante de um carro faz o carro, ele coloca naquele carro a capacidade dele, do que ele pode entregar. Aí você vê lá no painel do carro assim, esse carro pode andar a 260 quilômetros, 240 quilômetros, 300 quilômetros. Está lá. O fabricante do carro colocou nele o que ele pode realizar. Agora veja que interessante. O carro pode andar mais de 200 quilômetros, sim ou não? Sim. Mas quando você anda numa BR, lá diz assim, é proibido andar acima de 110. É proibido andar acima de 120. O carro pode te entregar 200, 260 quilômetros por hora, mas a BR diz, não pode. Tu só pode andar abaixo de 110. Olha que interessante. Quem é que está limitando a capacidade do carro? É as pessoas. Quem está limitando o que o carro pode entregar é o próprio sistema do mundo, que proíbe ele de entregar o que ele pode e o que ele foi feito para entregar. Claro que eu não estou mandando você aqui andar velocidade louca, né? Estou só usando um exemplo de que o aparelho, o produto pode fazer determinada coisa, mas por a gente não conhecer o que ela pode fazer, ou a gente ser limitado por outras pessoas de fazer aquilo. Isso é interessante. Quando Deus está criando o homem, quando Deus está criando o ser humano, Deus disse, você é a minha imagem, você é a minha semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu carrego em mim as capacidades de Deus. Eu carrego na minha vida as capacidades do Criador, porque Ele colocou dentro de mim a capacidade de realizar, a capacidade de fazer coisas grandes, a capacidade de viver uma vida extraordinária.
O Criador colocou dentro de mim, irmãos, talentos poderosos, dons. O Criador colocou dentro de mim coisas que nem eu mesmo sei que eu posso fazer. Isso é o mais incrível de tudo. A maioria de nós aqui não leu o manual do fabricante da nossa vida. A maioria de nós não sabe o que pode entregar nesta geração. Não sabe qual a velocidade que pode andar na vida. Não leu o manual. Quem é que leu o manual da vida? Nós não lemos, irmãos. A gente nasceu e está aí, empurrando. Levando, eu vou levando. Leva a vida, como é que é? Deixa a vida me levar. Ninguém leu o manual. E aí é por isso que a gente não sabe o que a gente pode entregar. A gente não se conhece. A gente não se conhece. Você já fez uma coisa que você disse assim: meu Deus, nem eu imaginava que eu conseguia fazer isso. Nem eu pensava que eu conseguia realizar tal coisa. Porque você não se conhecia. Já estava em você. O fabricante já tinha colocado dentro de você. Mas você não tinha lido o manual. Você não sabia. Estava escondido dentro de você uma função, ou várias funções, que você não conhece. Que você não sabe. Porque não leu o manual. Pastor, e qual é o manual, pastor, da minha vida? Palavra de Deus. Só tem como eu saber quem eu sou. Só tem como eu saber o que Deus colocou dentro de mim pela palavra. Só tem como eu saber a capacidade de memória que eu tenho de gigabytes, de terabytes, porque agora tem 1 terabytes. Se eu for para a palavra, aí Deus diz assim: você é mais que vencedor. Você diz: meu Deus, eu sou mais que vencedor e eu só penso que eu sou um derrotado. Ah não, agora eu vou acreditar em quê? No manual do fabricante. Deus diz assim: você está curado, porque eu levei sobre mim as doenças, as enfermidades. Você diz: Senhor, e por que eu vivo sempre doente? Não, agora eu vou acreditar no manual do fabricante, que diz que eu sou sarado. O manual do Senhor diz que eu sou uma bênção. E por que eu me sinto uma maldição? Por que eu me sinto uma pessoa problemática? Se diz que eu vou acreditar no manual. A gente não se conhece porque não leu o manual do fabricante. Deus colocou tudo sobre nós aqui, irmãos. Tudo que nós carregamos nas nossas vidas, quando o fabricante nos criou, Ele escreveu aqui para nós. Ele diz: você pode entregar tal coisa, você pode realizar coisas grandes, você pode ir além, você pode superar desafios, você pode se tornar uma pessoa com uma vida extraordinária. Está no manual do fabricante. Aleluia. Então o que é que nós precisamos? Esse dia eu estava olhando com o Flailton o documento do carro, não foi feito lá em casa? O documento digital do carro nosso. Aí tinha assim, ó, recall. Tinha uma mensagem falando assim: você não atendeu a um recall. Eles estão pedindo para me levar o carro aonde? Lá na concessionária, lá na autorizada da fábrica, porque eles precisam mudar lá o airbag do motorista e do passageiro do carro. Aí está lá dizendo que eu preciso ir fazer um recall. O que é um recall? A palavra ré. Toda vez que você lê uma palavra começando com ré, fala de voltar. Por exemplo, regeneração é voltar a ser regenerado. Restituição é receber de volta o que era seu. Restaurar, e aí várias palavras com ré. Recall é a mesma coisa, retornar ao fabricante.
para o fabricante poder corrigir um defeito lá no automóvel. Olha que interessante. Só quem pode fazer isso? Só quem pode? O fabricante. Só o fabricante que pode. Eu não posso levar em nenhum outro lugar. Só no fabricante. Por quê? Porque só o fabricante é autorizado a mudar, a colocar qualquer coisa ali, porque foi ele que fez. Amém? Então o que é que Deus diz? Deus diz assim: meu filho, eu te fiz assim. Quando eu te criei, eu coloquei em você capacidades, eu coloquei em você o potencial, eu coloquei em você habilidades, eu coloquei em você coisas extraordinárias. Mas o mundo te limitou. O mundo começou a dizer assim: não, tu não pode andar nessa velocidade aqui não. Quem é tu? Tu não tem família, tu não tem nome. Tu não é ninguém, como é que tu quer agora avançar tão rápido e fazer tantas coisas? Não, tu tem que andar abaixo de 100. O mundo começou a nos limitar, jogando na cara da gente, muitas das vezes, a nossa origem, dizendo: quem é você para fazer tal coisa? Quem é você para realizar tal empreendimento? Quem é você para conquistar tal coisa? O mundo começou a nos limitar. Queridos, Deus então nos chama para retornar ao fabricante. Talvez no longo da tua caminhada você se feriu, você se frustrou, você levou uma situação na tua vida que te traumatizou. E aí o que você podia realizar, você não está conseguindo realizar, porque você foi paralisado, você foi bloqueado, você foi limitado. Porque talvez você ouviu muitas palavras, tipo: você não presta, você não vale nada, você é isso, você é pobre, você é um miserável, você nunca vai ser feliz. Pessoas que nos limitaram, pessoas que começaram a nos impedir de realizar aquilo que o fabricante colocou nas nossas vidas. Então, se isso aconteceu com a gente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um recall. Nós precisamos voltar para a fonte. Nós precisamos voltar lá no fabricante. Nós precisamos retornar a Deus. A Deus. O propósito original de um produto determina seu design, sua composição, sua capacidade e potencial. O propósito pode ser definido como a intenção original ou a razão para se criar algo. Ninguém vai fazer uma coisa se tem um propósito original nisso. Tudo que você vai fazer, você faz com um propósito. Você vai construir uma casa. Ninguém chega assim para o pedreiro, de pedreiro, faz como tu quiser fazer a casa. Aí tu me entrega, eu compro o material e tu faz como tu quiser fazer. É assim? Não, você tem um propósito. Eu quero a casa assim, eu quero o banheiro ali, eu quero sala desse jeito, eu quero a cozinha assim. Porque você está criando a sua casa. Tem uma intenção. Deus, quando nos fez com uma intenção, com um propósito. E o propósito determina o seu potencial. Qual é o nosso propósito? Leia comigo de novo, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Diga comigo: domine. Domine. Olha que interessante. Quando Deus está fazendo o homem, quando Deus está nos criando,
Qual é a palavra que Ele coloca dentro de nós? Domine. Domine. Eu estou colocando você para dominar, para ser cabeça. Eu estou colocando você para você estar em cima e nunca embaixo. Se algo é criado para fazer algo, ele é projetado com a capacidade de fazê-lo. Se Deus me fez para dominar, então eu posso dominar, porque Ele já colocou em mim a capacidade para fazer isso. Se Deus me fez para viver uma vida extraordinária, eu posso viver uma vida extraordinária, porque o fabricante já colocou dentro de mim o que eu posso entregar. Amém? A única maneira de conhecer e saber de onde você se originou, porque você é exatamente como a fonte de onde você veio. E por isso, que a melhor maneira de descobrir e compreender a si mesmo é descobrir e estudar a natureza e os atributos de Deus. Somente sua fonte pode lhe dar uma compreensão de quem você é e do que você pode realizar. O que nós precisamos reconectar com a nossa fonte. Imagine que essa caixa de som aqui, eu desligue ela daquela tomada. Essa caixa de som vai conseguir realizar o propósito dela agora? Não, porque ela foi o quê? Desligada da fonte de alimentação dela, que é a energia. Na hora que eu desliguei a caixa da sua fonte aqui de alimentação, que é a energia, ela perdeu a capacidade de entregar o que ela foi feito para fazer. Para ela voltar a entregar o que ela foi criada para fazer, eu preciso fazer o quê? Ligar de novo na fonte de energia. Aí ela volta a poder realizar o propósito dela. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu conosco? Fomos desligados. A nossa conexão foi cortada com o Criador, lá no jardim do Éden. Quando Adão pecou, a nossa conexão foi cortada. E aí perdemos a nossa energia que nos alimenta para realizar o nosso propósito. Por que hoje a humanidade está da maneira que está? Porque ela foi cortada da sua fonte. Por que as pessoas hoje não conseguem mais entregar, realizar aquilo que elas foram criadas para fazer? Porque elas foram cortadas da sua fonte de alimentação, que é Deus. O que nós precisamos retornar à nossa fonte, retornar ao nosso Criador e perguntar para Ele: meu Deus, para que o Senhor me fez? Qual o meu propósito? Qual a minha identidade? Qual o motivo da minha existência? E Deus começar a dizer: eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Eu coloquei em você dons, eu coloquei em você talentos, eu coloquei em você potenciais extraordinários. Você sabia que a própria ciência fala que o ser humano só usa 10% da sua capacidade? 10% da capacidade. Irmãos, que coisa séria. De 100% do que eu poderia realizar, porque eu fui desligado, eu só realizo 10%. E isso é os que realizam. Porque tem gente que passa pela vida, irmão, e parece que é um bicho. Tem gente que passa pelo mundo, parece que a vida ele é um bicho. Ele não realiza nada.
Ele nasce, ele cresce, ele morre e acabou a história dele. Ele não fez nada com a vida dele preciosa que ele recebeu. Esse aí não usou nem 1%, né, da capacidade dele. Então olha como é sério o que aconteceu com a gente. E daí entrou os pensamentos. Porque escute, se eu me desliguei da fonte original, eu preciso me ligar em outra fonte. Aí a gente começa a se ligar em fontes erradas. Começa a se ligar em fontes de derrota. Começa a se ligar em fontes negativas. E começamos a reproduzir pensamentos errados dessas fontes. Se a fonte de seus pensamentos não está correta, então seus pensamentos estão incorretos. E suas conclusões e crenças estão defeituosas e contaminadas. O resultado é uma vida vivida no erro e na insegurança. Precisamos retornar para a nossa verdadeira fonte, que é o Senhor. Amém? Quando você faz isso, sabe o que a Bíblia diz? Que você agora recebe a mente de Cristo. Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é a mente original. A mente de Cristo é a mente do fabricante. Nós precisamos da mente de Cristo, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque em pé neste momento. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deixe os seus olhos aí onde você está. Ô Espírito Santo de Deus, o Senhor nos chama hoje a retornar ao fabricante. O Senhor nos chama hoje a voltar à fonte. E a nossa fonte é o Senhor. Foi o Senhor que nos fez. Foi o Senhor que nos formou. Foi o Senhor que nos gerou. Foi o Senhor que colocou dentro de cada um de nós o que nós podemos entregar neste mundo, nesta vida. Senhor, mas quando o pecado entrou nas nossas vidas, a nossa conexão foi cortada. E começamos a reproduzir pensamentos de outras fontes, que não é a fonte verdadeira. Mas hoje, Senhor Deus, nós decidimos retornar à nossa verdadeira fonte, que é o Senhor. Nós decidimos retornar ao fabricante. Nós decidimos retornar ao nosso Deus. E sermos restaurados na nossa capacidade. E sermos restituídos nos nossos dons e talentos. Pai, em nome de Jesus, quebra todo impedimento das nossas vidas hoje, meu Deus. Quebra todo embaraço das nossas vidas hoje. E nos leva de volta a viver uma vida de comunhão. A viver uma vida, meu Deus, profunda no Senhor. Leva-nos de volta, meu Pai, a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Transforma a nossa mente. Como a Tua palavra nos diz, que nós devemos ser transformados na nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor. E existe um manual, onde o Senhor escreveu tudo a nosso respeito. Existe o manual do fabricante, e o nosso manual é a Tua palavra. O nosso manual é a palavra de Deus, que nos mostra tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fomos criados para fazer. A Tua palavra nos mostra, Senhor. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, unge a nossa mente.
nos dá a mente de Cristo, nos dá uma mente transformada, uma mente restaurada, uma mente restituída, em nome de Jesus. Nós aceitamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Temos uma preciosa irmã da célula, a irmã Ana, para apresentar no altar. Traz a irmã Rubenilda aqui, Ana, por favor, acompanhe ela. Se converteu na célula, e nós vamos estar orando por esta vida preciosa aqui no altar, um fruto, amém? Vamos aplaudir a Jesus. Não, mas é um aplauso de vida, amém? Um aplauso com vontade. Glória a Deus. Que bom. As células são um trabalho tão tremendo, irmãos, que elas fazem para alcançar vidas. Vamos orar pela vida. Encosta pra cá, Ana. Vamos orar pela vida da irmã Rubenilda. Rubenilde. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esta vida, pela obra que o Senhor realizou na vida dela, Pai. Ao longo desses meses que ela ouviu a Tua palavra na célula, ela foi tocada, ela foi preparada, Pai. E hoje nós estamos aqui para apresentar no altar do Senhor este fruto, meu Deus. Que ela, Pai, receba hoje a identidade que o Senhor, meu Deus, a criou para ser. Que toda identidade que foi corrompida pelo mundo, por pensamentos errados deste mundo, hoje cai por terra. E a verdadeira essência desta mulher, para o qual ela foi criada, seja estabelecida hoje na vida dela, na mente dela, no coração dela. E como igreja nós a abençoamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz à sua casa, com esta palavra em seu coração. Graça e paz.